Pai do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um dia se completou, né? E nós estaremos começando mais um Enfoco, a Palavra de Deus. Vamos aprender mais um pouco sobre a poderosa Palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Entra, chama mais um. Pai do Senhor Jesus, diaconiza. Ô glória, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Toda terça-feira às 21 horas, você tem Foco, a poderosa Palavra de Deus. Você que gosta de aprender sobre a Palavra de Deus, sobre o Senhor, né, o seu Deus, aquilo que Ele deixou escrito para nós em sua carta de amor, pode vir aqui todas as terças-feiras às 21 horas. Bem-vinda, minha filha. Pai do Senhor Jesus. Vamos chegando, vamos trazendo mais gente, que hoje nós não vamos demorar para entrar na palavra. Aqueles que já sabem que tem o nosso enfoque aqui, eles vão vir. Aqueles que quiserem ver a palavra serão muito bem recebidos, mas eu não posso ficar perdendo tempo com aqueles que estão aqui querendo ouvir, esperando outros, né? Então, aqueles que chegar ouvirão, mas eu vou falar para aqueles que estão aqui, porque Deus fala com os presentes e não com os ausentes. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar forte ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu aconselho você a convidar outras pessoas hoje, né? Às vezes a gente tem o costume aí de enviando para algumas pessoas, e a gente envia sempre para as mesmas. E às vezes tem outra pessoa ali que pode estar ouvindo a palavra de Deus, e a gente envia para aquele que não tem o costume de ouvir, né? Então envia para outras pessoas hoje, para que outras pessoas possam. Senhor. Pai do Senhor Jesus, bênção, seja bem-vinda em nome de Jesus. E Nayara, sábado estaremos aí, né? Minha esposa missionária Patrícia vai estar ministrando a palavra de Deus aí, e nós estaremos aí com vocês em nome de Jesus. Entra, chama mais um, que nós não vamos demorar para entrar na palavra, uma palavra bem objetiva e que vai falar muito ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Missionária Fátima, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Missionária já não está perdendo mais tempo, né? Toda terça-feira já está aqui. Você que gosta de Bíblia, irmão, aqui é o local certo, né? Eu gosto do fogo, mas o que me alimenta é o peixe, é a palavra. Então nós não podemos ficar sem a palavra, ficar sem aprender. Gostaria de agradecer os irmãos e as irmãs que estão procurando saber sobre o curso de teologia. Graças a Deus, bastante gente procurando saber, e nós já estamos montando a turma. Se você gosta de saber mais da palavra de Deus, quer aprender mais, será pelo Google Meet ou pelo Zoom, tá? As nossas aulas, para você que quer aprender a palavra de Deus. Pai do Senhor Jesus, bênção. Seja bem-vindo. Eliane, seja muito bem-vindo. Vai curtindo, compartilhando e vai trazendo mais gente, que a gente vai entrar rápido na palavra hoje para privilegiar, né, aqueles que estão aqui, que é um privilégio você que está aqui nos ouvindo e sendo abençoado pela palavra de Deus. E às vezes você fica esperando para ver se outra pessoa vai vir, e aí você fica aqui paradinho junto comigo. É uma bênção sua companhia, mas é ruim para você que entrou já, né, ficar esperando outras pessoas virem. Como eu disse anteriormente, Deus fala com os presentes e não com os ausentes. Esperar mais 2 minutinhos e já vamos começar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo bem aí, vendo bem, tudo certinho? Que de manhã, mais cedo a minha internet está oscilando e eu não sei como que ela está agora. Tá tudo certo. Aí dá um ok pra mim, por favor, você que tá ouvindo.
Em nome do Senhor Jesus, tudo certo? Lembrando vocês que estão isso, vai curtindo, compartilhando, que o Instagram começa a mandar essa live para mais pessoas, né? É certo que 2 motivos. O primeiro motivo, a palavra de Deus incomoda algumas pessoas. E o segundo motivo é que o missionário Marlon às vezes fala, né, a palavra de Deus e defende o evangelho. Então, isso causa algum certo transtornos. Alguns irmãos estão me entendendo o que eu estou falando, né? Então, por esses motivos, pode ser que o meu engajamento tenha caído, mas não tem problema não. O que importa é que a palavra do Senhor seja pregada com excelência e a verdade seja falada. Missionária, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Livro de Hebreus, Giovanni Brasa Viva. Livro de Hebreus, Epístola de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Muito conhecido por nós, muito conhecido. Giovanni, a gente conversou aquele dia. Se você quiser entrar aí, você me dá um ok aqui, tá? Que você dá uma saudação aí. A gente conversou aquele dia lá. Giovanni, uma bênção. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Está escrito assim: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não são vistas. Versículo de número 36. E outros foram testados com escárnios, açoites cruéis de fato, e além de cadeias e prisões. Pai, aqui está a sua palavra. Preciso eu da revelação do seu Espírito, ó Deus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós notamos muito, e isso é muito triste nós notarmos, a inconstância do ser humano, né? O ser humano, por si só, ele é inconstante. Nós notamos a dificuldade que nós temos de assumir uma nova jornada, novas atitudes. Fugiu minha palavra aqui. Mudar os hábitos. Nós temos uma grande dificuldade de mudar os hábitos. Seja coisas grandes, sejam coisas pequenas. Exemplo, se você acorda às 6 e você pretende acordar 15 minutos mais cedo, parece que você está acordando 1 hora mais cedo. E aí você consegue, no primeiro dia, mudar, mas no segundo dia, a inconstância que habita dentro de nós, ela começa, seja bem-vindo, benção, ela começa a aparecer. E aí você volta a acordar às 6 e você começa a arrumar desculpa para você acordar às 6. Não, eu não preciso desses 15 minutos. Mas na verdade aqui você está sendo inconstante. E essa inconstância, o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Coríntios, Epístola de Coríntios, que temos que ser sempre firmes e constantes e abundantes. Claro que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a palavra de Deus, mas nós cristãos e nós seres humanos temos que ser constantes o tempo todo. Hoje eu vou falar para vocês sobre prisões, sobre aço e sobre mais forte que o aço. Prisões, elas nos roubam a esperança, né? Quando nós falamos de prisões, só a gente falar fulano está preso, uma pessoa está presa, e nós já vemos na nossa mente a visão daquela pessoa atrás de uma grade e já nos dói, parecendo que somos nós que estamos presos junto com aquela pessoa. Se essa pessoa for amada nossa, nós nos sentimos na mesma prisão que ela. José passou por essa prisão. Jeremias passou por essa prisão. Ezequiel passou por essa prisão. E você, se for um estudioso da palavra de Deus, você vai me dizer, missionário, mas Ezequiel não passou por uma prisão. Existem 2 tipos de prisões. Existem as prisões feitas com aço, e existem as prisões que nós estamos livres, mas ao mesmo tempo nós estamos soltos, mas ao mesmo tempo nós estamos presos. Prisões essas que invadem a nossa mente, bagunçam o nosso ser e abalam a nossa alma. E essa
Foi a prisão que Ezequiel enfrentou perto do rio Quebar. Essa prisão, acredito eu, prisão psíquicas, prisões emocionais, e hoje na Constituição brasileira existe até a violência verbal causada em pessoas, né? Para você ver que como pessoas que sofrem essa violência verbal, ela pode se sentir presa, acuada e até mesmo como se tivesse sido agredida fisicamente. Tal é a dor que causa na alma daquela pessoa em ter sido atingido por palavras. Então nós vemos que essas prisões, elas eram terríveis. Prisões essas que muitas das vezes bagunçam o nosso entendimento, que foi o que aconteceu com João Batista. Quando ele foi preso, aquele homem que pregava no deserto, aquele homem que pregava e dizia que ele não era digno de desamarrar as sandálias que Cristo andava. O homem que quando foi batizar Cristo, ele viu a voz que vinha do céu, ouviu, e ao mesmo tempo o Espírito Santo em forma corpórea. E essa voz dizia: esse é meu filho amado em quem minha alma se compraz. Essa mesma voz, esse mesmo homem, a voz no deserto, aquele que clamava, Giovanni, aquele que dizia aleluia e as pessoas se convertiam, que não tinha medo, que a coragem era sobrenatural. Homem o qual a Bíblia vai dizer sobre ele que quando veio João Batista não viria nenhum outro igual João Batista. Não era um homem qualquer, não era qualquer pessoa. Porém, quando a prisão veio sobre a vida de João Batista, ele questionou se Cristo era o Cristo. A primeira coisa que a prisão vai tentar fazer com você é você questionar seu Deus. A primeira coisa que a prisão vai tentar fazer com você é você recuar. A primeira coisa que a prisão vai tentar fazer com você é você desistir. A Bíblia vai dizer que um certo Demas, ele ama o seguinte século, mas na verdade Demas ele foge, porque a perseguição tinha começado acirrada contra a igreja. Prisão psíquica na mente de Demas, o qual faz ele fugir e se esconder. João Batista, João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, foge quando ele percebe que para onde o apóstolo Paulo iria tinha risco de naufrágio, risco de morte, e ele foge. Prisão psíquica. A pergunta é, antes de continuar dizendo que eu estou na introdução, qual prisão tem roubado você de você mesmo? Qual prisão tem roubado você de você mesmo? Será que é a prisão do medo? Ontem eu estava atendendo uma pessoa na área da saúde espiritual, mental e emocional. E ela contou um fato para mim depois que acabou o atendimento. E ela disse: teve uma situação que o meu filho quase morreu e eu travei. E eu falei para ela: o cérebro tem 3 atitudes quando ele vê o perigo. E eu falei para ela as 3 atitudes. E eu falei: e uma delas é travar. E aí eu falei para ela: na verdade você estava em uma prisão. Eu creio também, Giovanni, eu creio. O Brasil hoje, irmão, ele se encontra em uma prisão. O Brasil se encontra em uma prisão psíquica. As pessoas têm medo de falar, têm medo de agir, têm medo de se expressar, mas é no meio dessas prisões que Deus vai te usar para converter não só aqueles que te prenderam, como aqueles que também estão presos juntos a você. Eu vou descodificar para você entender. Às vezes a prisão é mais necessária do que a sua liberdade. Às vezes, quando você estiver preso, é onde você está no lugar certo, mas você livre estava no local errado. José do Egito só teve seu nome falado para Faraó porque foi preso. A trajetória minha e sua, às vezes, vai passar por prisões físicas ou emocionais, e é necessário aquela prisão. Apóstolo Paulo, quando ele foi preso, a Bíblia vai dizer que ele era preso por soldados com correntes amarradas no braço dele. E o apóstolo Paulo, ele começou a pregar para aqueles soldados ali, Giovanni. Quando foi ver, evangelista Edmundo, toda Roma
ouviu a palavra de Deus através de um homem que estava preso, porque ia mudando os soldados ali. Os soldados iam mudando, e conforme o apóstolo Paulo ia pregando para aqueles soldados, a palavra de Deus, ela adentra o Império Romano. Aquela prisão era necessária. Às vezes a prisão que você tem do medo é para amanhã você ser coragem para alguém. Às vezes a prisão que você tem do abandono é para amanhã você ser abrigo para alguém. Às vezes a prisão que você tem da dor é amanhã para você curar alguém. Às vezes a prisão que você tem de recuar é amanhã Deus vai te usar para fazer alguém avançar. A prisão é necessária. A prisão é necessária. Às vezes essa prisão que a gente não quer é necessária. Certa vez eu estava orando e eu falei, Deus, por que algumas pessoas têm que ser presas? E Deus não me respondeu na hora. Passado alguns momentos, eu trabalhava ainda no Fórum Edmundo. Uma pessoa falou para mim assim, como que você se sente sendo missionário e ao mesmo tempo trabalhar com uma arma na sua cintura? Como é para você isso? E eu falei para ele, às vezes, alguns precisam ser presos para que outros sejam livres. Às vezes, nós temos que fazer o que nós não queremos, mas o nosso objetivo e o nosso propósito passa por aquela jornada. Quem sabe você está em uma prisão como o Vale de Baca, que é impossível se passar sem que seja chorando. Quem sabe a sua prisão é essa, a prisão de lágrimas. Não tem como, é a trajetória das lágrimas, não tem como evitar. Salmo 126 vai dizer, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria com seus molhos. Mas sabe o que você não sabe? O Vale de Baca, ele era muito salgado. O vapor que saía dali, junto misturado com sal, trazia lágrima aos olhos das pessoas que por ali passavam. Essas pessoas que passavam por ali chorando pela evidência do vale, deixavam lágrimas cair no chão. E dentro daquele vale agora vai começar a crescer umas plantinhas. As plantas que nascem no Vale de Baca, elas servem de remédio para os peregrinos que virão depois. Porque quando você pegava aquela planta e quebrava e você passava na ferida, ela tinha um poder cicatrizante que o vale mesmo cortava você. Eu vou descodificar para você entender. Enquanto você está passando chorando hoje, o efeito das suas lágrimas vai curar alguém amanhã. E quando essa sua trajetória do vale passar, lá na frente você vai regozijar de alguém que estava mais na frente que você no vale e foi curado, e você vai ser curado pelas sementes de lágrimas que aquelas pessoas colheram e se passaram em seu corpo em forma de galho de árvore se cicatrizando. Seja bem-vinda, bênção. Então, às vezes, a prisão é necessária. A prisão é inevitável. O apóstolo Paulo vai dizer para os discípulos, olha, eu preciso ir para Roma. Ele sabia que aquele ir para Roma dele era a última das suas viagens. Eu já vou entrar no texto, Hebreus 11, irmãos. Estou na introdução para você entender. Eu preciso fazer a introdução para que você entenda. E o apóstolo Paulo sabia o fim da sua trajetória. Ele sabia. E ele disse, eu vou ser oferecido por libação. Ou seja, eu vou ser derramado. Meu sangue vai derramar. Vai ser derramado. É inevitável. E o livro de Hebreus, onde muitos acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu, eu sou um deles, há uma linhagem teológica que acha que não, e há uma que acha que sim. Mas eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. E no livro de Hebreus nós temos um dos eixos centrais da Bíblia. Seja bem-vinda, bênção, Vitória. A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Em algumas versões vai estar diferente. E a evidência
das coisas que não se vê. Como eu posso evidenciar aquilo que eu não estou vendo? Como eu evidencio aquilo que eu não estou vendo? Isso daqui é uma caneta, é uma evidência, eu estou vendo uma caneta. Mas como que eu vou evidenciar aquilo que eu não vejo? Mas no versículo 6 vai dizer, porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E ele vai começar a dizer aqui em Hebreus 11 sobre os heróis da fé. E é o que eu li em Hebreus 11, versículo 36. Que alguns seriam escarnecidos, outros açoitados cruelmente, e além de cadeias e prisões. Lucas 21, Jesus vai dizer para os discípulos, alguns de vocês pode ser que sejam jogados nas prisões. Alguns de vocês pode ser que sejam maltratados e envergonhados em praças públicas. Quando nós pensaríamos que aconteceria no Brasil o que está acontecendo hoje? E eu nem sei porque eu estou pregando sobre prisões. Mas o Espírito Santo sabe. A pergunta é, você está preparado? Você está preparado? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Paulo e Silas, após expulsar um demônio de uma pessoa que trazia muito dinheiro para as pessoas que estavam ali, eles foram jogados em uma prisão. E eles foram açoitados e colocados em um tronco. E o que eles fizeram naquela prisão foi revolucionário. Eles adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus. Não houve um manifestar externo para que isso acontecesse. Ninguém ali disse para eles, olha, vocês têm que adorar, porque quando vocês adorarem, as cadeias vão ser quebradas. Não houve essa conversa. Não houve. Houve a conversa de dois homens com seu corpo sangrando, com sua alma ferida, em uma posição horrível, e uma brilhante ideia de vamos adorar. E eles não adoraram com o efeito de adorando acontecesse alguma coisa. Foi involuntária. Aquela vontade de adorar, ela veio involuntariamente. Livro de Crônicas, capítulo 20, Josafá se prepara para uma grande luta. Ele olha para o exército inimigo e fala, o exército inimigo é grande demais. Ele vai clamar ao Senhor e ele clama. Deus levanta no meio deles um profeta. E o profeta fala para esse grande homem de Deus, no livro de Crônicas, Josafá, guarda as armas e adora. Josafá estava numa prisão psíquica, mentalmente preso. E Josafá fala para todo mundo, olha, a ordem de Deus é adorar. É adorar. E o Senhor falou que quando nós formos adorando, Ele vai colocando emboscadas para os nossos adversários. Um dos segredos das prisões é adorar. Adorar para que a prisão seja aberta, arrombada? Não. Adorar porque o seu espírito clama. A Bíblia vai dizer no Evangelho de João, o Espírito que habita em nós, ele clama Abba Pai, que significa adore ao Pai. E agora eu entro na mensagem. E o tema da mensagem vai ser bem rápido. É mais forte do que o aço. Guarda isso no seu coração. Poucas coisas na terra, poucas, são mais fortes do que o aço. Carros são blindados com esse material. Armas são feitas com esse material. Alicerces de casas são feitas com esse material. Vigas. Aços torcidos, retorcidos, né? E são feitas com esse material. O aço, ele é usado para grandes coisas.
E uma delas é para fazer prisões. Mas há algo mais poderoso do que o aço. Muito mais poderoso do que o aço. Há algo que nem a força e a frieza do aço pode arrancar de nós, se nós assim não permitimos. Há algo mais poderoso que o aço. O apóstolo Pedro foi preso. A igreja continuou fazendo constante oração para ele. Lá fora, um tumulto, uma confusão, dizendo: todo mundo que entra nessa prisão que ele está é morto. Provavelmente Pedro vai morrer. Provavelmente ele vai ser martirizado para que ninguém mais fale sobre esse Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele foi dormir. Eu vou falar de novo para você entender, e se você não entender, eu vou descodificar. O apóstolo Paulo foi dormir. E não demorou para dormir não, viu? Aí eu te faço uma pergunta e descodifico para você entender. Quando você está muito preocupado, você consegue dormir? A sua morte iminente, já com dia e hora marcada para acontecer, e você vai deitar para dormir tranquilo? O apóstolo Paulo fez isso. Ele foi dormir. Porque ele sabia que existia coisas mais fortes do que o aço. Bíblia vai dizer para nós, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, certo homem chamado Abraão sobe o Monte Moriá para levar seu filho Isaque. E ele deita Isaque, amarra Isaque em uma pedra para sacrificar Isaque. E ele levanta um cutelo feito de aço. Mas Isaque, antes de levantar aquele cutelo feito de aço, ele diz subir no monte para o seu filho, que já imaginava o que estava acontecendo. Ele disse para o seu filho: Jeová Jireh, Deus proverá. Ou o Deus da providência vai agir. Eu imagino, Giovanni, lágrimas nos olhos, lábios tremos, e eles entendendo que Deus iria fazer alguma coisa. Não só o pai, mas também o filho, que já tinha uma certa idade e dava para entender. E a pergunta do filho foi uma pergunta já sabendo a resposta. Mas quando o aço é levantado, aquilo que é mais forte que o aço, para o aço e fala para Abrão: não precisa matar o seu filho, eis ali o cordeiro. E aquela morte é impedida de acontecer, porque há algo muito mais forte do que a força do aço. E esses homens de Hebreus e os discípulos de Cristo, no meio dessa caminhada, dessa jornada, eles pararam de temer o aço da espada romana. Soldados esse romano com uma espada pequena, que destruiu exércitos inteiros. E quando um dos imperadores ficou louco porque os cristãos não queriam adorar, não queriam chamar ele de imperador, não queriam falar quem ele era, e tinha um porquê que eles não queriam falar. Tinha uma estratégia. O imperador diz para eles: olha, vocês vão ter que me adorar, vocês vão ter que falar o meu nome, vocês vão ter que falar que eu sou o Senhor de vocês. E os cristãos disseram: nós não podemos falar que você é o nosso Senhor. E o imperador irado falou: vocês vão ter que falar que eu sou o Senhor de vocês, senão eu vou levar vocês para o Coliseu e vou matar vocês a fio de espada. E eles falaram: nós não podemos falar que você é o Senhor. Somente por uma coisa: a palavra usada para Senhor era a mesma palavra usada para o Senhor Jesus, que é Kyrion. A palavra Kyrion quer dizer Senhor, mas vindo para uma divindade. Senhor Kyrion, Kyrion,
Kyrion, que é o Senhor, 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 como se fosse o Senhor dos senhores. E era essa palavra, Kyrion, que o imperador queria ser chamado. E aí os discípulos disseram, os homens de Deus, discípulos de Deus, disseram, nós só temos um Kyrion. Nós só temos um Senhor. E esse Senhor, nós não podemos negar ele. Mesmo, conjectura, pensamento meu, mesmo que nós tenhamos que enfrentar o aço de suas espadas e ser martirizado por elas, há uma coisa em nós mais forte. E nós não vamos negar o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Pedro, como eu disse, ele vai dormir e de repente a porta se abre. A primeira porta automática da história. Essas portas que tem em banco já é velha. E a porta se abre. E o apóstolo Pedro olha, não sabia se era visão, se era real. E ele começa a passar no meio de todo mundo. E ele chega até a casa que estavam orando por ele, batendo na porta. E quem orava por ele não acreditava que ele havia sido solto. Mas ele foi solto. Porque existe algo mais forte que o aço. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, olha, eu não vim vos trazer paz, eu vim vos trazer espada. Eu vim vos trazer uma espada. E muita gente não entende. Muita gente não entende o que de fato Jesus estava dizendo para aqueles discípulos ali. E eles entendem, até mesmo alguns entendem que é como se fosse uma espada, uma guerra, algo do gênero. Mas não era essa espada que Jesus veio trazer para eles. Não era. Não era. Era uma espada que ela entrava na divisão da alma e do espírito. Era uma espada que fazia divisão das ossos e medulas. Porque a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada aguda que penetra no mais fundo da nossa alma. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetrante na divisão da alma e do espírito e das suas juntas e medulas e discerne os pensamentos e intenções do coração. Jesus veio trazer essa espada. Essa espada. E o que mantém essa espada acesa não é aço. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, e eu já caminho para o fim, o Evangelho de Mateus, que algumas mulheres, elas tinham a lâmpada, mas não tinham o azeite. Elas tinham a lâmpada, mas elas não tinham azeite, minha filha Lud, evangelista Edmundo e os demais irmãos que me ouvem. E o problema que a gente não entende, parece até uma certa maldade, claro que é uma parábola, mas sem azeite a lâmpada não acende. Eu vou falar de novo para você entender. Sem azeite, a lâmpada não acende. Você vai ler um livro, mas quando é colocado o azeite, o Paracletos, o Espírito Santo, a lâmpada se acende. E quando a lâmpada se acende, aí está a sua espada. Espada essa que o apóstolo... Oh, bem-vinda, bênção! Espada essa que o apóstolo Paulo disse sobre a armadura de Deus. Pegou aí ou não pegou? E o apóstolo Paulo vai dizer de uma espada. E essa é a arma mais forte que o aço. O apóstolo Paulo vai dizer, tem o capacete da salvação, tem a couraça da justiça e tem a espada da fé. O apóstolo Paulo estava preso, vendo um soldado romano, e ele pensando, nós também temos essa armadura, nós temos um capacete da salvação, nós temos uma couraça, nós temos uma sandália, nós temos uma espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela é muito mais forte que qualquer aço. Aço pode ser quebrado, pode ser torcido, pode ser derretido, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não pode ser derretida. Eu vou falar de novo para você entender.
A palavra de Deus não pode ser derretida. E é por isso que o Senhor todo o tempo vai dizer: guarda os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Que mesmo se amanhã houver um dia que arranque de nós a palavra, a Bíblia propriamente dita, não poderão arrancar daqui de dentro, porque isso é mais forte que o aço. A sua fé. Lassuri calabaia. Nemandarácia. A sua fé é mais forte que o aço. A sua fé é mais forte que o fogo. A sua fé são mais fortes que demônios, são mais fortes que governos, são mais fortes que principados, é mais forte que potestades, porque a sua fé, ela não está ligada com o que você vê fora, mas sim o que você tem dentro. A fé, ela não precisa de uma lógica humana para entender o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer na Epístola de Coríntios que o homem espiritual, ele discerne a todos, mas ele não é discernido pelo homem natural. E aí, muitas das vezes nós vemos crentes em batalhas dizendo: eles são muito mais fortes do que nós. O nosso inimigo, ele é muito poderoso. E não é mentira. O nosso inimigo, ele tem um sistema, ele tem um governo, agora está trabalhando com a ditadura. E não é mentira. Mas ninguém pode prender um adorador. E mesmo que prendam esse adorador, ninguém pode prender a sua adoração. Homens os quais a terra não era digno. E eu quero que eu e você possamos ser esses homens e mulheres desse século que a terra não é digno. E eu quero poder contar com você. Seja bem-vinda, Benção. Eu quero poder contar com você que se um dia começar a ter prisões, que se um dia começar a ter escárnio, porque agora o evangelho no Brasil vai passar por uma mudança. Antes era popstar, nós éramos chamados para louvar aqui, louvar ali. Agora só vão ser chamados para falar aqueles que se colarem com o sistema. Pode ser que o Brasil tenha nós, cristãos, presos por pregar o evangelho, por nós falarmos a palavra do bom mestre. A pergunta é: você está preparado? Pai do Senhor Jesus, bênção. Você está preparado? E eu quero te lembrar que você não está nessa batalha sozinho, aleluia. Você tem uma espada, a espada da fé que não quebra, a espada da fé que não torce, a espada da fé que não pode ser derretida. Ninguém pode arrancar ela de você. A Bíblia vai dizer que um certo homem, um certo juiz, ele luta por um campo de lentilha, um campo que não valia de nada, de forma que a espada colava na mão dele e ele não conseguia abrir a mão por causa da cãibra e por causa do sangue dos seus adversários, que ele matou mais ou menos uns 500 adversários filisteus, e ele não largou a espada. Quando a luta acabou, falaram para ele: abre a mão, tira a espada, e ele disse: a espada colou na minha mão porque deu cãibra e o sangue está envolto de mim. Mas aí alguém deve ter dito para ele: mas nem assim você largou a espada. Eles nos ensinaram muito bem como fazer. Eles nos mostraram como fazer. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 21, que os apóstolos e os profetas, eles eram um edifício. E nós viemos a ser como um templo em cima desse edifício, ou seja, eles já colocaram uma fundação, eles já colocaram um alicerce, e agora nós estamos entrando por cima dele para fazer a nossa parte, a nossa parte. Não é hora de estar com espada dentro da bainha. Eu vou dizer, eu vou ser profético em dizer isso. É hora da igreja brasileira se preparar, porque virão tempos difíceis, virão tempos de batalha, mas só vai sentir quem esquecer quem tem algo mais poderoso que o aço, a fé.
Quem sentir isso, quem sentir a batalha, é porque já está vendo a arma do inimigo mais forte que a dele. Mas a sua fé é mais forte que o aço. É mais forte que o aço, irmão. Eu te mostro da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quando a fé venceu o aço. 1 Samuel, capítulo 16. Um homem valente e forte veio com uma lança, um escudeiro na sua frente que tinha uma espada, e um jovem foi com uma fé e uma funda. A Bíblia vai dizer de Sansão que vários homens vieram lutar contra ele. Ele pega uma queixada de jumento, evangelista de mundo, e mata vários homens com uma queixada de jumento. A queixada era forte? Não, a fé de Sansão. A fé de Sansão. A sua fé, ela é mais forte que o aço. A rainha da Inglaterra, certa vez, ela disse: eu prefiro enfrentar um exército inteiro em pé do que John Wesley de joelhos orando ao Deus dele. John Wesley foi conhecido como Cisne. Ele avivou uma parte da humanidade. Trouxe um grande avivamento, um despertar da fé. O mesmo que está acontecendo nos Estados Unidos nos dias de hoje. Aqueles jovens decidiram entrar lá e não parar mais de adorar a Deus. Prisões. É isso que eu quero falar com vocês, bem rápido, bem objetivo. Quais as prisões que têm te prendido? As de aço ou as psíquicas, ou as da sua mente? Prisões emocionais, mentais. Qual prisão que você tem deixado ser mais forte do que aquilo que é mais forte do que o aço? Não há um termômetro que possa medir a fé. A neurociência já tentou. Já tentaram medir a fé. Fizeram um experimento, deixaram em um quarto uma mulher que orava, em outro quarto uma mulher que ela não tinha religião nenhuma, e ligaram máquinas nela. Isso foi cientificamente comprovado. E a mulher que tinha uma enfermidade, um câncer, e ela orava, o corpo dela reagia diferente da outra que não acreditava em nada. E aí colocaram no mesmo experimento, mas tentaram fazer essa mulher que tinha fé injetar fé na outra. E a outra que não tinha fé começou a ter fé, e o resultado do corpo dela era o mesmo do resultado do corpo dessa daqui, depois que tiraram ela das duas salas. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Isso é fé. Eliseu, cercado em um monte, por diversos adversários vindo com espadas. O moço que estava com ele, acredita-se Geazi, apavorado, desesperado. E o moço que estava com ele ali disse: a gente vai morrer, Eliseu, a gente vai morrer, com medo. E Eliseu, imagino eu tranquilo olhando para aquele homem. E ele deve ter dito, pensamento meu, conjectura, ainda não entendeu que nós temos algo mais forte que o aço. Ainda não entendeu o que é fé. Ainda não aprendeu. E aí Eliseu vai dizer: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E quando os olhos do menino foram abertos, do homem foram abertos, o exército que cercava eles estava cercado por um exército em volta deles, armados, poderosíssimos anjos que guardavam Eliseu. Sabe, irmãos, muitas das vezes, ao potencializar a força do nosso adversário,
nós diminuímos o poder do nosso Deus. Eu vou falar de novo, para você entender. Muitas das vezes, nós, ao potencializar a força do adversário, nós diminuímos o poder do nosso Deus. Para nós, tá? No nosso entendimento. Resumindo, para que não haja margens para erro, eu quero dizer que nós, com isso, nós diminuímos a nossa fé, porque achamos o problema maior que a fé. Então que você vai embora hoje com essa palavra. Ô abençoado, seja bem-vindo. Há algo em nós mais forte que o aço. Mais forte que o aço das prisões físicas. Mais forte que o aço das prisões psíquicas. Missionário, mas como eu ativo esse poder? Creia. Mas não creia naquilo que seus olhos podem ver. Creia naquilo que o seu Deus pode fazer. Pastor Elton, não creia naquilo que os seus olhos podem ver. Creia naquilo que o seu Deus pode fazer. A Bíblia vai dizer, ora, Lucas capítulo 1, versículo 37, nada é impossível para Deus. A mesma Bíblia vai dizer, ora, porventura há algo demasiadamente difícil para o seu Deus? Não há, irmãos. Não há. Não há. De forma nenhuma. Nada mais poderoso que o nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11. 10, começa em 11. Tem mais um contexto. Um rei Naás. Um rei assassino. Um rei estrategista. Um rei perigosíssimo. Ele invade o povo de Deus. Os sacerdotes ali, os mais velhos, recebem uma proposta obscura. E a proposta era que eles se entregassem, mas furassem o olho direito. Eles se reúnem para fazer isso. Mas nesse momento vem Saul, já sido ungido rei por Samuel. E Saul fica sabendo daquilo tudo. E ele rasga o boi no meio. E diz para eles, ninguém vai se entregar. Porque nós vamos contra eles com o exército de um homem só. Nós vamos todos contra eles, como o exército de um homem só. A guarda real do rei Davi, 37 homens que derrotavam milhares de adversários, porque o líder deles tinha uma arma mais forte do que o aço que eles carregavam. Irmão, quando o seu joelho toca a terra, algo sobrenatural acontece. Eu vou falar de novo para você entender, irmão. Eu disse esse dia, eu fiz uma frase, quando o céu invade a terra, algo acontece. É quando ele entra em nós, invade essa terra aqui, irmão, milagres acontecem. Você pode não ver, você pode nem perceber. E dependendo da situação que você está passando, você pode até nem acreditar. Mas ainda tem muitos aí acreditando por você. Porque quando o seu joelho toca a terra, oh glórias, algo sobrenatural acontece. Eu lembro, pastor Elton, que um dia eu saí de uma mensagem, eu fui ministrar em uma cidade. E quando eu acabei de ministrar, os amigos falaram para mim, missionário, vamos no monte? Você gosta de monte? Eu falei, gosto. Opa! Eles falaram, mas você estuda assim, você conhece, você gosta de monte? Eu falei, eu gosto de monte porque eu estudo, filho. Eu estudo porque eu gosto de monte, entendeu? O monte que fez eu... Não foi o contrário. Ele falou, como assim? Eu falei, porque a graça, ela traz o conhecimento. Mas nem sempre o conhecimento traz graça. E eu disse para ele, jovem, tem muita gente que tem conhecimento, mas perdeu a graça. E tem gente que não tem muito conhecimento, mas é cheio de graça.
E aí, eu orei. Fomos no monte. Quando eu orei para mim ir embora do monte, Anderson, seja bem-vindo, profeta. Quando eu orei no monte para mim ir embora, Deus falou comigo: ora agora, senão seu irmão vai ser morto, meu irmão mais velho. E aí eu me ajoelhei. Eu falei, como assim, Deus? Deus falou, seu irmão vai ser morto agora e vai ser morto enganado. Ora, você tem 3 minutos para botar seu joelho na terra. Isso aqui é para crente que acredita em milagre, mano. Só para quem acredita em milagre. Para quem acredita em milagre. Para crente que crê no milagre. Não estou dizendo sendo pentecostal ou não pentecostal. Mas que você que crê no poder sobrenatural de Deus. Ô glória, pela fé sois salvo. Seja bem-vinda, bênção. E o Senhor falou, ora agora. E quando eu botei meu joelho no chão, eu senti o peso da batalha espiritual. Eu senti o peso porque ele estava indo lá no meu irmão, né? E quando eu botei meu joelho para orar, eu senti o peso da morte sobre mim. O peso do espírito da morte sobre as minhas costas. E eu comecei a orar sentindo aquela presença sobre mim. E eu falei, Deus, me dá força, me dá graça. E eu fui orando. E Deus me dava uma visão de um campo aberto, uma festa acontecendo. E aí nessa festa acontecendo, um rapaz chamava o meu irmão. E o meu irmão ia com esse rapaz. E quando o meu irmão estava lá com esse rapaz, fazia-se um barulho de 3 tiros. Nesse barulho de 3 tiros, um desses tiros era pro meu irmão. Só que o homem, antes de atirar no meu irmão, ele disse assim, meu irmão, vai morrer enganado. Vai morrer porque está na hora errada, com a pessoa errada. E aí eu vi meu irmão morrendo. E aí o Senhor falou, ora para que isso não aconteça. Ora para que o seu irmão não vá. E eu fui orando. Oh, glória. Quando eu acabei de orar, eu senti o peso saindo. E aí quando eu senti o peso saindo, Deus falou, nós vencemos a batalha. Nós vencemos a batalha. E eu levantei. Quando eu fui ver, o pessoal em volta de mim estava orando com as mãos estendidas para mim. Porque eles perceberam que eu estava em batalha espiritual. Eles orando por mim enquanto eu orava para meu irmão. No outro dia de manhã, a minha cunhada me liga e disse, meu cunhado, Pai do Senhor, missionário. Eu falei, Pai do Senhor. Eu falei para ela, quero te contar algo. Ela falou, antes eu quero te contar algo. Aí eu falei para ela, então conta. Ela falou, ontem o seu irmão quase morreu. Aí eu falei, o que aconteceu? E ela disse, ele estava conversando com o rapaz. E conforme ele conversava com esse rapaz tinha chamado ele para ir no local mais longe. Só que esse rapaz ele é muito perigoso, ele era jurado de morte. E o seu irmão estava indo. E eu falei para o seu irmão não ir, ele continuou indo mesmo assim. E na hora que eu estava ali, Deus falou, ora para mim tocar no irmão dele agora, que era eu, para que ele ore. E aí a minha cunhada orou, começou a orar, e falou, Deus, toca no meu cunhado, onde que ele estiver agora, para que ele levante um clamor pro meu marido. Aleluia. E aí eu comecei a orar, e no meio do caminho, meu irmão estava indo. O meu irmão voltou e disse para minha cunhada, não é para mim lá não. Não é para mim lá não, que eu senti um negócio ruim no meu peito e tal. E ele veio e abraçou minha cunhada. Quando ele abraçou minha cunhada, ouviu-se um barulho de 3 tiros. E quando foram lá ver, um carro saiu cantando pneu e o jovem que estava com meu irmão foi morto. Com 3 tiros. E o seu irmão estava 3 tiros e um ia pro meu irmão que não tinha nada a ver com a coisa. E aí o meu irmão disse para minha cunhada, foi livramento de Deus. E a minha cunhada me contando isso, me contando. Eu falei para ela, Kelly, o local é assim, 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 assim. Ela falou, é desse jeito. É bem assim, desse jeito. Eu falei, Deus me mostrou. E Deus me mostrou essa batalha dele indo e tal. Você tá entendendo, irmão, o que Deus está falando com você? Eu tô falando aqui desde o começo. Quem estava aqui desde o começo já entendeu. Eu estou dizendo que há algo em você mais forte que o aço. De que é feita a arma? De que são feitos os materiais que ativam um revólver? São feitos de que, terra? Hã? Fala pra mim. Aço. Aço. Eu não sou mais forte que aço. Você não é mais forte que aço. Mas a fé que habita em nós.
Irmã Fátima, missionária Fátima, essa fé é mais forte que aço. E eu termino aqui. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem ou vai ouvir depois, alguém da sua família está preso. Quem sabe você está ouvindo essa mensagem aqui e você se encontra com um psicológico preso. Eu te convido a ativar o modo IN. Que isso, missionário? Modo IN. O modo IN é que o ser humano ele tem um modo possível. Nós fazemos o que é possível. E quando nós oramos acreditando que nós não temos capacidade para fazer aquilo, mas Deus tem, nós ativamos o modo IN, o modo impossível. E quando o modo impossível é ativado, Deus fala, ele entendeu que sem mim ele não pode fazer isso. E aí o Eterno dá a sentença se aquela bênção vai ser bênção para você ou não. Então pega essa palavra, guarda no seu coração. A fé, irmãos, a fé, ela te dá uma couraça de autoridade. Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. A fé, irmãos, é você que às vezes perde essa sensibilidade. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Passuri calabandarácia. Oh glória. Oh glória. Coloca o seu Deus no tamanho dele de novo. Eu vou falar tudinho, Jesus, pode deixar. Oh glória. Oh glória. Você que diminuiu o seu Deus e potencializou o trabalho, o problema, coloca todo mundo no seu devido lugar. Oh glória. Aleluia. 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 Eu espero que você esteja sentindo a presença de Deus. Porque eu venho com essa palavra que eu sentei aqui. Quando eu sentei aqui não tinha palavra nenhuma. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar? Deus falou, prisões. Mais forte que o aço. E eu não sabia. Até eu tô pregando pra você aqui. Ó, tá tudo fechado. Não tem nada anotado. Ó. Tá descendo, irmão. Ó, tá descendo, você tá recebendo. Tá descendo, você tá recebendo. Eu não sei o que te fez chegar ao caminho que você chegou. Eu não sei o que te fez ficar no buraco que você ficou, mas quando Jeremias ele entrou naquele buraco, naquela cadeia, Jeremias ele orou, ele clamou até que a prisão fosse desfeita. Quando José entrou naquela prisão que ele estava, José ele começou a louvar de tal forma que as pessoas viram a diferença dele. A Bíblia não diz, missionário, que ele louvou. Irmão, mas se ele conseguiu ouvir Deus ainda, alguma coisa ele fazia naquele meio do caminho. João Batista, mesmo sabendo que ele seria morto, ele disse, eu cumpri meu papel, eu cumpri o meu chamado. E tem o louvor do 4x4 que diz, né, eu faria tudo outra vez, como se fosse João Batista dizendo, eu faria tudo de novo, eu pregaria de novo, eu ensinaria de novo. Qual é o tamanho da sua fé? Você precisa ver para crer. Ou você ainda consegue crer sem ver? Missionária Fátima, eu completo tal idade agora e a irmã sabe, a missionária mora perto de mim. E quando eu fui fazer a minha primeira faculdade, o rapaz falou para mim, você já tá velho. Você não é mais para fazer faculdade. Você tá velho. E eu disse para ele, promessas de Deus não tem prazo de validade. Você tá ligado, né, Edmundo? Evangelista Edmundo. Ele olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e ele falou, nossa, me expressei mal. Eu falei, muito mal. Mas promessas de Deus não tem prazo de validade. Deus não tá nem aí pra sua idade. Mais forte que o aço. Mais forte que o aço. E eu fiz a minha faculdade, meus irmãos. Terminei meu TCC, entreguei esses dias e já estamos montando o curso. Após terminar minha faculdade, eu já estou fazendo pós em psicologia, pós em docência do ensino superior para dar aula na faculdade e depois vou dar continuação, se o Senhor não voltar até lá e não me levar, em ciência da religião.
Por que isso? Porque Deus faz muito mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Há algo em você, não só mais forte que o aço, mais forte que qualquer material na terra, qualquer material que você pensar. Eu usei aço para dar a contextualização de prisão, né, que são feitas de aço. Não perca isso. Amém? Que o grandão da Galileia possa abençoar a sua vida, possa abençoar o seu ministério, possa te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. E quando você vê um problema muito grande, você lembre-se que quando você potencializa o problema, você automaticamente diminui o seu Deus. Mas quando você aumenta o seu Deus, você diminui o problema. E aí você pode dizer, missionário, não tem isso na Bíblia. Tem. Tem, eu te provo com um texto que eu já usei para não ficar perdendo-se muito em texto. Quando o povo de Israel, sem Deus, olhou para Golias, disse, ele é grande demais. Ele é poderoso demais. Ele é forte demais. E quem via Golias sendo desafiado por Davi, disse, coitadinho desse menino. Seja bem-vindo, benção. Mas, quando Davi viu Golias, Davi disse, quem és tu para afrontar o Deus vivo? Pai do Senhor, bênção. Quem és tu para falar do Deus de Israel? Aleluia. Amém. E no contexto celestial, Edmundo, claro que é uma contextualização, uma conjectura, os anjos devem ter olhado para baixo, visto Davi, conheciam Davi, sabiam quem era Davi e falaram, coitadinho de Golias. Por quê, irmão? Davi colocou Golias do tamanho que ele era. Porque Davi sabia do tamanho do seu Deus. Então Davi reduziu Golias para aquilo que ele era diante de Deus. Nada. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, sararei a sua terra e curarei as suas feridas. Se o povo brasileiro se levantar, não tem exército contra nós, não tem sistema contra nós. Se o povo de Deus se levantar em oração, levantar-se espiritualmente falando e colocar o seu joelho na terra, não há quem nos vença. Não há quem nos vença. E eu termino aqui. Certo dia eu estava conversando com alguém no local que eu trabalhava. E a pessoa falou para mim assim, você teve o privilégio desses tempos que você trabalhou aqui, andar comigo, né? Eu falei para ele, negativo. E ele falou, como assim? Eu te ensinei tanta coisa. E eu disse, tudo que você me ensinou eu poderia ter achado nos livros. Não nesse livro aqui, vou usar até outro livro. Não nesse livro poderoso que é a Bíblia. Eu falei, tudo que você... Fazer a propaganda aqui da agenda, tá? Se quiser comprar, chama no privado. Eu disse, tudo que você me ensinou eu poderia ter aprendido nos livros. Mas o que eu te ensinei veio do céu. Não tem livros. Porque eu dei aula para ele, eu ensinei para ele sobre o céu, sobre milagres, sobre o que acontecia, o que não acontecia. É claro que não voltou para agradecer, mas eu ensinei e eu disse para ele e falei o seguinte, é você que é privilegiado de andar comigo. É você que tem o privilégio de eu estar aqui com você. Não é essa roupa de vigilante que me faz menor do que você, porque eu sou embaixador e você ainda é uma criança aqui. Ele olhou para mim e riu e falou, uau! Eu falei, é desse jeito, irmão. É desse jeito. E que você possa entender o valor que você tem. João
O Evangelho de João diz um segredo muito lindo e eu termino contando esse segredo para você. Porque às vezes, no meio da luta, prova, tribulação e aflição, você esquece. Sabe o que está escrito no Evangelho de João? Capítulo de número 15. E você também vai ver a continuação no capítulo 16. Não foste vós que escolhestes a mim. Foi eu que escolhi a vós. E aí você se sente pequeno. Porque você esquece que quem te escolheu não foi um prefeito, não foi um governador, não foi um deputado. Quem te escolheu foi o capitão dos exércitos do Senhor. Quem te escolheu foi o Rei dos Reis. Quem te escolheu foi o Senhor dos Senhores. E se você entender e colocar essa verdade em prática, você nunca mais vai andar assim. Só vai andar assim. Porque dentro de mim e dentro de você tem algo mais forte que o aço. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ministério. Peço desculpa pelo nariz, irmão, que entope, mas a palavra é pregada. Você que quer saber mais sobre o nosso trabalho, né? Aqui eu prego a palavra, né? Mas nós temos treinamentos, temos nosso material que você ajuda em muito. Que Deus possa ter te abençoado muito, benção, em nome de Jesus. Nós temos o nosso treinamento para líderes, né? É o Lidere, os 3 pilares da liderança. Nós temos o nosso curso de desenvolvimento pessoal, Voando Alto, amplia a sua visão. Nós temos o nosso processo coach para pessoas que estão perdidas em si mesmo, que é o origem ou recomeço. Para você que se perdeu, não sabe mais quem você é, quer recomeçar, ou para você que sabe que tem algo dentro de você a ser liberado que você ainda não liberou. Nós também temos o pacote de mentoria. Quem sabe você, muitos aqui são mentorados por mim, né? Quem sabe você fala assim, nossa, eu queria aprender com esse varão aí, esse varão é uma benção. E eu faço um pacote de mentoria para você. E para aqueles que pregam ou que fazem a palavra, o ídolo do Senhor, né? Esse pacote de mentoria é diferenciado, tá? Essa mentoria é um pacote que no mínimo 10 mentorias, chamado Alfa a Jornada. Aí eu vou te ensinar toda a jornada daquele que nasceu de novo e quer ser um pregador, uma pregadora, um levita. Então eu te pego no colo e te levo até a sua jornada e o destino é contigo, tá? Então eu te ensino de bastante coisas até lá. E você que trabalha com pessoas, com liderança e quer conhecer as pessoas que você trabalha, nós temos a nossa análise de perfil comportamental, certo? Você que quer pregar e quer melhorar, tem bastante coisa, gente, glória a Deus, tá? Você que quer pregar e quer melhorar e fala, nossa, eu queria ter essas revelações, eu queria conhecer essa palavra, nós também temos agora o lançamento, nosso curso de teologia básico. Você vai aprender a teologia básica, tanto na visão da igreja para o mundo, como da visão como o mundo vê a igreja, para você saber dialogar como cristão e com uma pessoa que não é crente também, conseguir falar de Deus para ela sem a ofender, porque nós não queremos ser ofendidos e nós também não podemos querer ofender aos outros. Você vai aprender através da oratória o que falar em uma live, né, ali no nosso curso de teologia, e já sendo montado também a nossa oratória. Eu queria fazer uma oratória, eu quero falar bem, eu quero saber me controlar. Nós também temos oratória, está em andamento, tá? Mas se você quiser, nós já fazemos esse pacote para você. Nós temos muita coisa e tudo conteúdo da melhor qualidade. Qualquer dúvida, me chama no direct, eu vou estar passando para vocês ali os valores e tudo mais. E você que gosta de ofertar na obra missionária, hoje eu esqueci de colocar meu Pix aqui, eu preciso de cesta básica para 2 famílias, tá? Então se você puder e quiser me ajudar, me chama no direct também, que eu te passo o Pix lá no direct, porque já está acabando, para que você me ajude a ajudar pessoas em nome de Jesus. Mais a mais, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. O que tem em mim é
mais forte do que o aço. E o que é isso? Fé. Fé. É a fé. A fé é mais forte que o aço. A palavra que expressa a fé é emuná. Emuná é mais ou menos o que é isso. Estou firmado nisso. Estou seguro nisso. Estou firme nisso. Estou convicto disso. A ideia que os judeus têm para a palavra emuná é como se você estivesse em um barco, esse barco quebrasse, você pegasse uma tábua e começasse a boiar naquela tábua e em desespero olhasse para a tábua e dissesse, emuná, não vou largar disso, porque é minha tábua de salvação. Não vou deixar isso para trás. Emuná, fé. Da palavra emuná deriva a palavra amã ou amém, que significa uma confirmação. Então essa é a sua fé, emuná. Estou firme nisso, estou seguro nisso e não vou largar. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Equipe Champions Trainer, muito obrigado mais uma vez, vocês que estiveram aqui, Evangelista Edmundo, minha filha ia chamar missionária Ludiene, meu Deus, minha filha Ludiene, Diaconisa Daniele, missionária Lidiane, muito obrigado, vocês estão sempre aqui. Presbítero Anderson, não sei se está vendo, se pode falar ou não pode. Missionária Fátima, obrigado. Alessandra Alves, né? Alessandra Alves, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. A live ficará salva, para você que quiser desfrutar dela todos os dias um pouquinho, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.